Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Formulo votos de paz, de bem-estar, de engrandecimento, rogando a Deus e a espiritualidade, particularmente a equipe espiritual que labora nesta casa, para que ilumine nossas mentes e corações, a fim de conseguirmos penetrar nas reflexões, a fim de que essas reflexões, a todos nós, possa nos fazer bem, e a fim de podermos agregar o conteúdo maravilhoso da doutrina espírita e, de maneira mais abrangente, da proposta libertadora e renovadora do Evangelho nas nossas vidas, na nossa existência diária, no nosso cotidiano. Para mim é uma alegria imensa estar mais uma vez participando de um evento como esse, nesse período tão especial e tão auspicioso, período em que, de um lado, a cidade se agita e de outro se agita também. A agitação é de natureza diferente, em parte uma agitação de natureza exterior e interior, e de outro modo, uma busca ou uma oportunidade de busca por plenitude, como está incerto em um dos conceitos presentes no título desse seminário, plenitude. A prova disso é um público como esse, num dia que as ruas ficam relativamente desertas nessa região por cá, para compensar o aglomerado que existe em outros locais da cidade. Mas é também motivo de imensa alegria poder, mais uma vez, estar nesse período participando dessa casa abençoada e dessa atividade que amo tanto, na pessoa dos queridos aqui, que representam a própria direção da casa, para dizer que também, para mim, é uma grata oportunidade, é uma grata chance de também me fazer bem esse período em que a gente para um pouco e que tem possibilidades, pelo menos a maioria de nós, de parar um pouco, a fim de buscar reflexões mais amadurecidas, rever alguns conceitos e, acima de tudo, elevar o nosso padrão de sentimentos, o nosso padrão de pensamento em torno de verdades espirituais. E eu não tenho dúvida de que o orador ou qualquer pessoa que labore no meio de comunicação, fazendo-se agente de produção de reflexão, é também alguém necessitado que se contamina com a mensagem que ele elabora, mas, sobretudo, por meio de quem o alto o utiliza quando se preocupa em estar afinado. Por essa razão, penso que não venho aqui apenas entregar conteúdo e conhecimento. Venho aqui me beneficiar deles, não diferindo de nenhuma pessoa aqui presente. E por essa razão, nós vamos começar a nossa reflexão, o nosso raciocínio, lembrando uma história que é uma história em parte boato, em parte tem um conteúdo de verdade. Boato porque não se sabe necessariamente a precisão dos dados e, ao mesmo tempo, há alguns que defendem a existência desse fato. Dizer que nessas horas que a gente vai ficar junto, tentarei ao máximo tornar essas horas as mais agradáveis possíveis. Não sei se conseguirei, mas tentarei, por meio da sintonia do conteúdo elevado da doutrina espírita, fazer a gente sintonizar mais com o refrigério do conhecimento espírita do que com a temperatura que está lá fora. E não há muito o que reclamar.
porque o orador se movimentando aqui busca também dar o exemplo, né? Com fé em Deus. Dizer que na parte de perguntas, eu sugiro que a gente consiga construir, formular perguntas que possam enriquecer o tema. Às vezes o seminário, a atividade, consegue ampliar muito mais, enriquecer, por causa das perguntas que são feitas. Eu só peço que as perguntas sejam feitas de maneira assim objetiva, de preferência por escrito, porque a gente otimiza o tempo, e fazer o máximo para que, se alguém quiser formular pergunta de maneira oral, que eu faça de maneira objetiva e rápida, porque às vezes quando a gente vai formular uma pergunta, a gente conta uma história da nossa vida desde quando a gente nasceu na encarnação passada. Aí nem dá tempo para a outra pessoa fazer a pergunta, né? E a gente vai precisar de uma outra encarnação só para ouvir a história. Então não é um relato pessoal, é uma pergunta. Porque se cada um for contar um caso pessoal, não vai dar tempo, né? Então, dito isso, eu gostaria de contar uma história que é algo relativamente conhecido, mas que o mundo espiritual atesta a ocorrência dela, se não me falha a memória, por Joana de Ângeles. Disse que quando Leonardo da Vinci estava pintando, ou melhor, preparando uma pintura sua, que queria ilustrar na Santa Ceia o rosto do Cristo, ele resolveu viajar para os arredores de onde ele morava, do local onde ele morava, para poder escolher um modelo que pudesse ajudá-lo a pintar a face de Jesus. E depois de peregrinar muito, em uma igreja modesta e provinciana no interior, ele encontrou um jovem fervoroso na fé católica, profundamente dedicado ao serviço da igreja, aspirante a sacerdote que tinha sido coroinha daquela igreja e agora era auxiliar do ministro da fé, do sacerdote da igreja. O jovem tinha no semblante a característica daquelas pessoas que oram, que refletem sobre a vida de Jesus e que se dedicam ao bem. A ausência de malícia no comportamento, na forma de se comunicar, a ingenuidade até na forma como ele atuava com as pessoas, a bondade, a ternura, e essa característica própria das almas virgens espiritualmente, isto é, as almas não comprometidas, de ver sempre o lado bom das pessoas, fazia com que transparecesse de alguma forma no seu olhar algo de angelical, algo de lirial, que impressionou o gênio da Renascença. Resolveu escolher aquele modelo que ele achava ideal para pintar o rosto de Jesus. E assim o fez. Prometeu recursos financeiros que o jovem recusou, mas Da Vinci insistiu dizendo que só trabalhava assim, que os seus funcionários tinham que ser bem remunerados. O jovem, que mal completou 18 anos, serviu de modelo, que para ele era uma honra, na sua profissão de fé, servir de modelo a Jesus. Depois daquilo, Leonardo da Vinci começava uma carreira prodigiosa, não apenas na pintura, mas nos vários ramos que ele se destacou. Pioneiro, talvez, do modelo de conhecimento enciclopédico. Ele aglutinava uma série de habilidades artísticas e científicas da época, que fez dele, desde um sensível pintor ao engenhoso criador de armas, que inclusive vendeu para a família Borgia, da dinastia que tinha Alexandre VI, o Papa, como sendo o seu líder, e César Borgia, o seu amigo pessoal, vai se destacar especialmente nas suas artes de cunho religioso, em que era patrocinado pela própria igreja. A sua carreira foi promissora, mas tempos depois, ele resolveu esculpir agora uma cena do Evangelho, onde o discípulo de Iscariotes, Judas, deveria se destacar na cena. E resolveu fazer a mesma peregrinação
de anos antes ao pintar o rosto de Jesus. E depois de percorrer várias localidades, encontrou um biótipo que ele considerava ser ideal. A barba desgrenhada, no modelo judeu da antiga Palestina, os olhos injetados, as características da astúcia, da empáfia, da paranoia, do despeito, da censura de tudo contra todos, a postura psicológica, a linguagem não verbal do vício, da corrupção. Ele conseguiu de autoridades locais, esse cidadão, ser retirado da prisão onde estava, respondendo um crime, para pousar de modelo, e depois ele o devolveria à instituição carcerária, penitenciária, na qual esse homem estava. E durante o trabalho que ele fazia, que durava vários meses, o jovem foi mudando de semblante. E em certo momento, Da Vinci parou e o rosto dele estava triste e melancólico, quase chorando. E Da Vinci disse que assim o trabalho não podia continuar. E o homem desgrenhado, o criminoso, que estava inclusive com autoridades policiais presentes, acompanhando sempre, periodicamente, uma vez por semana ele saía, ia até o ateliê de Da Vinci para pousar e depois voltar, respondeu para a surpresa do pintor: o senhor não me conhece? Realmente não me reconhece? Eu sou aquele sujeito que há anos serviu de modelo para Jesus. E começou a contar a sua história, a vida que ele levara a partir de então, o estilo de vida, os relacionamentos conturbados, o dinheiro que o seduziu a partir daquele primeiro ordenado que ele recebeu e mais tarde outros empregos que ficou rico, e as atrapalhadas que ele viveu na vida de relação, que culminou mais tarde num drama passional com a própria esposa e num homicídio que o levou à cadeia, já tomado pelo vício do álcool, já vítima de uma vida totalmente desregrada em todos os sentidos considerados. Ele estava melancólico e dizendo: não posso continuar. Era eu. E Da Vinci ficou surpreso e impactado com aquele acontecimento. O mesmo homem que pousou na face angelical, que serviu de modelo para Jesus, agora era o biótipo ideal para simbolizar o discípulo traidor, aquele que se equivocou e se enganou em relação ao próprio mestre. O que não naturalmente chamou a atenção de Da Vinci, no entanto, foi que o que ele se tornou foi a partir das relações, dos relacionamentos que ele estabeleceu. Assim era antes, na época de religioso e de dedicado, a forma como ele se relacionava com os outros, e assim foi depois, a forma como ele conduziu os seus relacionamentos e como foi conduzindo a sua vida a partir de como ele se relacionava com as pessoas. Esse é o mote do nosso tema. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, discípulo de Freud, tem um pensamento, um dos pensamentos que ficaram populares, que caíram no gosto das pessoas, especialmente da internet, no qual ele diz que o encontro de duas personalidades assemelha-se ao encontro ou contato de duas substâncias químicas. Quando ocorre uma reação, ambas as substâncias se transformam. Quando acontece uma reação no relacionamento, ambas as pessoas se modificam. Os relacionamentos humanos são base na psicologia de Jung para entender como é que o indivíduo evolui, isso é, amadurece, ou nas palavras dele, caminha para a sua individuação. Os relacionamentos humanos, para o psiquiatra de Zurich, não era apenas uma forma de se conhecer através do outro. Isso é tácito e é explícito. A partir do outro, o outro me ajuda a me conhecer. A gente vai explicar um pouco mais isso.
Porque o outro me ajuda a me entender também a partir das semelhanças e a partir das diferenças. Com as semelhanças eu me identifico com o outro e reconheço o que eu tenho quando vejo no que o outro tem. E nas diferenças eu consigo perceber o que eu não tenho e, portanto, eu também me conheço a partir da exclusão do que eu não tenho, vendo aquilo que eu não tenho a partir da postura do outro. O contato com o outro me ajuda também a me entender melhor. Por isso que as pessoas que se isolam tendem a se alienar, porque perdem o referencial, perdem o parâmetro. Nelson Mandela, que ficava fazendo discursos na cadeia, ou Mahatma Gandhi, que conversava consigo mesmo nas prisões, era uma forma de não enlouquecer. A minha forma de me relacionar com o outro me dá parâmetros e me ajuda a me conhecer, mas não apenas isso. Na teoria de Jung, a partir do contato com o outro, eu amadureço os conteúdos que eu tenho em mim mesmo. Jung dizia que tudo aquilo que o outro suscita em mim me ajuda a desenvolver a relação com esses conteúdos internos. Nas relações mais íntimas ou nas relações mais superficiais, o atrito entre aspas aqui, não apenas atrito no sentido de conturbado, mas o contato com o outro me ajuda a me melhorar como pessoa. Me ajuda a me amadurecer. E por isso, na teoria de Jung, e isso inclusive mais tarde se tornou uma espécie de tendência nas práticas psicoterápicas, o que se diz hoje nas teorias psicológicas de maneira geral, qualquer teoria, qualquer abordagem, qualquer capacitação, em que pese as diferenças de visão de mundo e de visão de homem, o resultado pode ser o mesmo. O objetivo alcançado nas terapias é o mesmo a partir dos relacionamentos que os sujeitos estabelecem no tratamento. Isso é, terapeuta e paciente, de maneira geral. Não importa, ou importa pouco, se o indivíduo é psicanalista freudiano ou é behaviorista radical. Importa pouco a escola teórica, caso haja um vínculo de confiança, um relacionamento que se estabelece de cumplicidade, onde há uma reação em que os dois se transformam. As investigações na área atestam isso. Tratamento para depressão, para síndrome de pânico e assim por diante. O menos relevante nessa comparação é necessariamente a escola específica do terapeuta, mas o vínculo que se estabelece a partir do vínculo, a evolução do tratamento. O vínculo de confiança, o vínculo de intimidade, de confidencialidade. Ora, o que eu quero dizer com tudo isso é que, se nas práticas terapêuticas a relação entre paciente e terapeutizado, analista e analisado, seja lá como for que a gente dê, gera uma outra coisa, que não é nenhum sujeito nem outro, gera uma terceira coisa, que é a relação dos dois, o modo como o paciente, o analisado, funciona na terapia, é que vai ser o laboratório para se estudá-lo e promover as modificações necessárias que ele entenda como tal. O que significa dizer que nem o suposto saber do terapeuta, nem a ideia de que o terapeuta está ali, como algumas pessoas acreditam, o terapeuta tem a resposta, e aí dá a resposta para a pessoa como uma espécie de gaveta que se abre e pronto, está resolvido. Nem a demanda do paciente que vai se resolver por si mesmo. Naquela velha compreensão da terapia, que o próprio paciente encontra o caminho sozinho. É uma parceria. E nessa parceria, que depende de muitos requisitos, uma outra coisa é gerada a partir do encontro de duas pessoas. Mas é assim nas relações terapêuticas, é assim nas relações amorosas, é assim nas relações de amizade, é assim nas relações de trabalho e assim por diante. Tanto é que os terapeutas de casal, novamente voltando para o âmbito terapêutico, os terapeutas de casal
tem como foco a relação dos cônjuges, e não um cônjuge nem outro. Isso é o que é gerado a partir dos dois. O que vai ser tratado é o relacionamento, e não questões individuais, demandas individuais. Essa é a ideia. O que é gerado a partir da convivência de ambos. Mas por que estamos falando isso? Porque nós nunca funcionamos da mesma forma, ou genericamente falando, a gente não funciona da mesma forma com pessoas distintas. Somos os mesmos, mas funcionamos de maneira distinta com pessoas distintas, sem deixarmos de ser quem nós somos. Eu não estou falando aqui de um processo de fingimento, tá? Também existe isso, mas não estou falando disso. Eu estou falando que quando você lida com uma criança, você age com uma criança de uma forma que você não age da mesma forma com seu chefe da sua empresa. Se está agindo dessa forma, é melhor tomar remédio. É claro que há diferenças na forma de abordar, porque são sujeitos diferentes. Mas também a criança e o seu chefe não agem com você da mesma forma que agem com todo mundo. Por isso que surge uma outra coisa, a partir, portanto, da relação com os dois. Então a gente tem relações formais, relações mais íntimas, da mesma forma que você não age, não funciona da mesma forma com o chefe, com relação à esposa, o marido em casa. São formas de funcionar diferentes. Um dos problemas psicológicos graves é quando o indivíduo está tão rígido psiquicamente que em qualquer lugar que ele está, ele quer funcionar da mesma forma. Normalmente esse indivíduo, além de ser insensível em relação ao outro, ele acaba violentando e desrespeitando o outro. Porque ele não consegue perceber o espaço alheio. E perceber até onde ele vai nas relações. No fundo, ele quer se impor num processo de fixação de alguns preconceitos ou de algumas crenças em qualquer lugar. Então imagine, por exemplo, alguém que tenha uma convicção política X. Ele pode falar com aqueles que se identificam com ele e compartilhar as mesmas ideias, mas não pode falar com todo mundo. Porque tem outras pessoas que ele sabe que tem uma convicção diferente. Ele vai impor? Tem que me aceitar dessa forma? Essa habilidade de saber até onde eu vou nas relações que eu estabeleço é sabedoria e maturidade. É saber que, eu apoio tal partido político ou tal candidato, aqui com os meus eu posso conversar, posso dizer o que eu penso. Agora, com a outra pessoa que tem uma convicção diferente, se eu ficar funcionando dessa mesma forma, nesse outro contexto, é desrespeito. Aquilo que não é desrespeito em um contexto, no outro soa como violência, como imposição. Essa maturidade de saber lidar com quem se está lidando. Essa maturidade de se colocar no lugar da perspectiva do interlocutor, sem deixar de ser o que você é. A questão é você não ceder aos seus valores, ao que você acredita. Mas isso não significa impor ou apresentar todas as opiniões em todos os lugares. Eu sou ateu, eu não suporto religião, eu estou com familiares que são testemunhos de Jeová. Eu vou ficar falando mal da religião? Isso constitui desrespeito à sensibilidade alheia. Então, essa maturidade diz respeito a essa maleabilidade, essa flexibilidade psíquica que marca o indivíduo e que faz o indivíduo funcionar de uma maneira mais funcional, com perdão da redundância. Porque mesmo que a gente não se dê conta, mesmo num processo de rigidez, a gente muda, ainda que inconscientemente, a depender da pessoa. Porque o outro nos afeta e nós afetamos o outro. Mesmo que inconscientemente, o nosso modo de funcionar é único com cada pessoa. Repito, o que não deve ser renunciado são os valores que eu acredito. Daí, com cada pessoa, eu apresento um pouco do muito que eu sou. É essa a técnica da terapia. Com o terapeuta, o paciente não vai ser uma outra pessoa, vai apresentar um pouco do muito que ele é lá fora. E a partir daí é que se pode deduzir aquilo que não é apresentado, por exemplo, dentro do consultório.
O que eu quero dizer é que uma das características dos espíritos sábios é saber falar a linguagem do outro para acessar o coração do outro, por exemplo. Já contei aqui que Chico Xavier e Arnaldo Rocha dizia isso de maneira bem empolgada. Chico Xavier, a depender de com quem ele falava a linguagem de tal forma com a pessoa que a pessoa se sentia profundamente compreendida. Então via um físico nuclear a Uberaba para conversar com ele, e ele conversava com o físico nuclear no mesmo nível intelectual, sem se tornar arrogante, sem se tornar presunçoso intelectualmente, mas respondendo no mesmo nível de exigência, mantendo-se simples. E via uma pessoa analfabeta e dizia, seu Chico, ele dizia, uai! E as duas pessoas ele ficava no mesmo nível. Sem se vulgarizar de um lado e nem se envaidecer do outro. Ele conseguia transitar para chegar melhor no coração das pessoas a fim de melhor ajudá-las. Essa inteligência emocional é algo que se exercita, não é algo que se aprende lendo um livro de autoajuda, nada contra livro de autoajuda, mas não é uma coisa que se aprende apenas teoricamente, mas que se exercita nas próprias relações, no próprio amadurecimento psíquico. Se exercita na arte de escutar o outro. Quem melhor escuta, melhor sabe falar. Isso é compreensível. O que a gente tem hoje, quando se fala de maneira geral, que a gente não consegue se relacionar, não consegue se comunicar. Na verdade, se comunicar, a gente está se comunicando. É só você ver as redes sociais. Comunicação existe incessantemente. O que não existe é a escuta. A escuta não é apenas a audição. Tanto é que nas redes sociais eu compartilho, mas não vejo o compartilhamento do outro. Eu só quero compartilhar. Eu nem leio o texto do outro, mas eu quero escrever o meu texto. É uma sociedade que eu quero produzir apenas. E essa falta de escuta gera falta de contato. E uma ilusória sensação de que a gente está se comunicando. Faz muita falta escuta. Atenção. Faz muita falta na sociedade atual. Talvez seja o valor simbólico hoje mais precioso. Porque com a aceleração, e a tecnologia também ajudou a isso, a acelerar, a gente ganhar tempo, e tempo é dinheiro, e a gente tem que produzir, e não pode perder tempo a esmo. Escutar é um capital simbólico muito caro. Porque é um capital simbólico que tem a ver com tempo material, mas tempo que também não volta mais, e também você dispõe ali de material ou de conteúdo seu que não é necessariamente concreto, né? Não é financeiro. É sua atenção, é sua saúde, é sua disponibilidade. Ora, Jesus como espírito puro por excelência, diz a doutrina espírita, era também um mestre nos relacionamentos. Quando a gente olha o Evangelho, e eu citei aqui numa palestra recente, né, o texto de Hannah Wolff. Hannah Wolff dizia que Jesus, a obra dela é Jesus Psicoterapeuta, pelas edições paulinas. Ela diz que Jesus, ele não era apenas um terapeuta convencional, porque ele não precisava das técnicas terapêuticas convencionais. Enquanto os terapeutas, de maneira geral, precisamos dos sonhos, do relato do paciente, da história de vida, da biografia, da associação livre, imaginação ativa, e uma série de elementos para entrar no inconsciente, para descobrir e entender o inconsciente do sujeito, Jesus, com a sua presença, a sua pessoa, ele terapeutizava, a ponto de Hannah Wolff dizer, ele próprio e a sua personalidade era a terapia. A sua presença era terapêutica. E vocês vão ver no Evangelho que Jesus, quase que e na sua maioria no Evangelho, ele não diz o que o indivíduo deve fazer. Ele suscita para que a pessoa própria responda. É assim na parábola do bom samaritano, é assim na parábola do filho pródigo. Ele sempre volta-se para o fariseu, que eu interrogava, e diz, para você. Qual é a conclusão dessa história? O que te parece a ti? O que é que está escrito na lei? Por quê? Porque psicologicamente a gente sabe
que informações que vêm de fora e que chegam com caráter de conselho, a gente não aceita. O nosso ego tende a rejeitar conselho verbal, sermão, puxada de orelha. Por isso que não funciona. E é por isso que a gente fracassa nas relações, já viu? O filho bêbado, embriagado, que usa droga, você vai chegar e vai dizer o que para ele? Que faz mal à saúde? Ele não sabe? Ele já sabe disso. Você vai dizer o que para ele que ele não sabe? Dos malefícios da droga, que ele está acabando com o corpo dele? Então a gente normalmente diz o óbvio, à guisa de conselho, à guisa de orientação, porque não sabemos lidar com as questões. Aí a gente vê os presídios, né? O que é que acontece comumente, e as investigações têm dito isso? A pessoa é presa, quando volta, comete outro crime. Então quer dizer, não amadureceu, aquilo não serviu para necessariamente rever a vida dela. Ou ela ficou cultivando a revolta ali dentro, ou ela, com a culpa do crime cometido, ela comete outros crimes. Sim, porque a culpa, a depender do tipo de culpa que a gente agasalha, a gente acaba reincidindo nos mesmos erros dos quais a gente se culpa. É o marido que bate na mulher, chora, arrependido, culpado, e depois volta a bater. Por quê? Porque a culpa é diferente de um arrependimento sadio. A culpa é uma espécie de briga consigo mesmo, de negação. E quando eu nego a mim mesmo, esse lado que foi negado, uma hora aparece de novo. A gente tende a se culpar e não a se arrepender. O arrependimento é quando eu mergulho dentro de mim mesmo e aquilo me sensibiliza de tal forma que é educativo, que é pedagógico, que eu me conscientizo a não fazer mais. A culpa tóxica leva o indivíduo a reincidir nos mesmos erros. Veja, normalmente os bandidos contumazes são espíritos com uma alta dose de culpa no inconsciente. Uma carga de culpa grande que volta a reincidir nos mesmos crimes. Então a gente vê, por isso que Jesus não dava esses conselhos assim, porque o ego não aceita, a gente não tem humildade suficiente no nível de consciência geral para aceitar conselho de fora. Agora, quando ele fazia perguntas, quando ele contava uma história e deixava a pessoa própria refletir, e eu vejo no Evangelho Jesus contando as parábolas e saindo da multidão. Para quê? Para que cada um pense com a própria cabeça. Porque quando a gente tem um mestre o tempo todo do nosso lado, a gente deixa de pensar e transfere as nossas questões para ele. Preguiça mental, a gente quer que o mestre raciocine por nós. E entregue tudo de mão beijada. Jesus sabia disso. Então a gente vê ele falando alguma coisa, contando uma parábola e se afastando da multidão. Para que as pessoas amadurecessem. Porque o reino dos céus brota internamente. Nasce por dentro. Está lá no Evangelho de Lucas. Está dentro de vós. Se o reino dos céus é interior, o despertamento tem que ser de dentro para fora. Por isso que nas experiências do Evangelho, a gente vê as pessoas despertando de dentro para fora. Quando eu consigo me desenvolver e descobrir uma resposta que vem de dentro, aquilo tem um caráter de verdade muito maior do que um conselho de fora. Jesus, como terapeuta, sabia disso. E ele resumiu toda a doutrina dele, toda a doutrina de Jesus, ele resumiu na famosa trilogia, que foi uma síntese do Antigo Testamento: amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Essa trilogia que Joana de Ângeles, na obra Amor, Imbatível Amor, examina no último capítulo, de maneira magistral, essa trilogia é estupenda, é muito mais profundo do que a gente normalmente considera. Porque o amor em Jesus, até porque a gente compreende amor de uma maneira bastante rasa, né? Quase sempre a gente compreende amor apenas como sinônimo de afeto. Então a gente vê alguém, bate o coração, a gente tem afinidade, a gente ama. Isso é amor, mas é apenas um aspecto. Há aspectos do amor em Jesus que são aspectos dolorosos. Que dói amar. Madre Teresa de Calcutá dizia:
é necessário amar até doer. Né? Aí tem um amigo meu que adulterou a frase dela, né? Na nossa mediúnica. Ele disse, não, Flávio, eu sei o que é. Ela quis dizer o seguinte, amar até doer. Quando doer, para de amar. Não é isso que ela quis dizer, né? Mas ele adulterou, porque tem a adulteração para tudo. Ora, a ideia de que há determinadas atitudes de amor que exigem sacrifício e esforço. Então, há determinadas atitudes de amor que não são agradáveis e prazerosas. E a convivência é um dos exemplos de amor que dói. E quando eu digo convivência, eu não estou dizendo apenas dessa coisa exagerada, do companheiro que bate na esposa, como eu falei aqui, da mulher psicopata que vive dando crise em casa. Não estou dizendo desses extremos de desajuste, não. Eu estou dizendo que normais, os indivíduos normais, entre aspas, a média geral, que se relaciona, a gente se fere. Por quê? Espíritos imperfeitos. Então, mesmo bem intencionados, a gente vai ferir o outro e vai também ser ferido. Porque até o bem feito por espíritos imperfeitos é um bem imperfeito. É um bem, portanto, que não abarca tudo. Então a gente vai se ferir, vai se magoar. Por isso que a misericórdia, a expressão que Jesus gosta de utilizar, bem-aventurados misericordiosos, porque eles próprios receberão misericórdia, e misericórdia vai além do perdão, viu? Porque o perdão, quando eu sou ofendido, me sinto ofendido e ajo com misericórdia. Mas a misericórdia é uma atitude que eu tenho independente de ser ofendido, é um olhar de misericórdia. Vai além do perdão. O perdão é apenas um subproduto da misericórdia. Porque há espíritos que já não se ofendem, portanto não precisam se perdoar. Mas agem sempre com misericórdia. Gibran Khalil Gibran, em uma das suas obras, vai dizer que a misericórdia é o perfume que as flores exalam quando são pisadas. O perfume que as flores exalam quando são pisadas. A misericórdia. Então, Jesus estabeleceu a trilogia, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, como sendo a síntese da sua própria doutrina. Mas por quê, minha gente? Por quê? Nessa trilogia, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, a gente tem o tema nosso do seminário. A gente tem relacionamentos. Amar em Jesus é se relacionar, e mais do que isso, amar é melhorar a qualidade dos relacionamentos. Então, quando a gente fala em qualificação do amor, a gente está dizendo o seguinte, que há 3 dimensões de conexão que toda criatura tem. Já é o hardware. Já está embutido. É conexão USB. Tem. A questão é melhorar a qualidade dessa conexão. Mesmo que eu não queira, e queira ficar inconscientemente, eu tenho 3 dimensões de conexão, que são essas relações. A relação com o sagrado, portanto, com a dimensão transcendente espiritual com Deus. A relação com o próximo e a relação comigo mesmo. A doutrina espírita está resumida aí. Toda a doutrina espírita está resumida aí. As leis morais estão aí. Lei de conservação, lei de destruição, cuidado consigo mesmo, trabalho, adoração, a sociedade, igualdade, liberdade, o próximo, lei de adoração, o Criador, pensamento religioso, né? Então, nós temos, portanto, essas 3 dimensões que precisam ser amadurecidas. A pergunta é, como é que está a relação com o meu sagrado? Como é que é a minha conexão com a minha dimensão espiritual? Como é que eu fico? Como é que eu funciono quando eu paro para me relacionar com o meu lado sagrado? Quanto tempo eu dou a minha dimensão espiritual? Eu durmo 8 horas, trabalho mais 8 horas no meu trabalho profissional, depois ainda tenho uma academia, crossfit, alimentação macrobiótica, depois eu tenho o médico ortomolecular, o nutricionista, personal trainer, terapia. Ah, tem a novela, tem o Big Brother também.
e aí sobra 10 minutos. Tudo bem. O importante não é quantidade, é qualidade. Sobra 10 minutos. Mas que qualidade eu tenho na relação com o meu sagrado? Depois da novela, depois de tudo. Como é que eu faço? Como é que está o meu relacionamento com o meu lado sagrado? E como é que eu fico quando eu estou no contexto de me relacionar com o meu lado sagrado? Como é que eu funciono? Há pessoas que é só chegar numa reunião como essa, de questões espirituais, começa a se inquietar, começa a ter um mal-estar, um negócio diferente, começa a ter um curtipio por dentro. É sintoma de que alguma coisa, quando a gente mexe nos temas espirituais, está causando aflição e inquietação. Tem que começar a avaliar o que é. Será que toda hora que eu conecto com a minha dimensão espiritual, eu entro em uma crise pessoal? Será que tem algo em mim que está em dissonância com o lado espiritual que eu não quero ver? E nessa hora, o caldo entorna, como diz popularmente? Né? Outras, quando começam uma reunião dessa, aí adormecem, roncam. E o pior é que tem gente que fica assim na fila do gargarejo, assim, ó. Eu vejo assim, toda a arcada dentária, porque aqui é privilegiado, né? Eu vejo a arcada dentária toda, se a pessoa escovou o dente, né? Até os gases, a depender do que ela comeu, né, de digestão, dá pra ver tudo. Dormindo com a beleza. E tem uns que me dizem, não, é que eu estava desdobrado, espiritualmente eu estava acompanhando sua palestra. Que espírita não é gente, né? Tem cada desculpa. E eu digo, deixa para ficar desdobrado na cama, de noite. Na palestra, fique encarnada mesmo, no corpo material. Então, é só uma questão... Ai, o tédio, o amoletamento... Eu já falei aqui, que certa vez numa palestra, acabei... Não foi aqui, foi uma outra casa. A pessoa chegou e disse assim, olha, eu adoro sua palestra, porque quando você começa a falar... Aí eu durmo. E eu levo direto, porque tem palestrante que são assim... Titi, tatá, titi, tatá. E como fica assim, dissonante, eu durmo, acordo toda hora. Como você... despeja e não para mais, aí eu durmo, levo direto. Sonoterapia, eu não sei se ela estava criticando ou elogiando a palestra, mas enfim. Ora, veja como a gente se relaciona com o lado sagrado, com o lado espiritual. Me lembrei agora de uma coisa, quando eu estava começando a fazer palestra, muito jovem, de 16 para 17 anos, eu liguei para uma casa irmã, uma casa até perto daqui, eu liguei e a atendente atendeu. Na verdade, eu não sabia onde é que estava o tema, o meu tema da palestra. Eu queria confirmar se realmente era aquele tema. E eu liguei e não me identifiquei. Disse, olá, boa tarde e tal, a palestra hoje de noite, eu queria saber qual é o tema. Aí a pessoa me falou o tema e disse assim, inclusive o palestrante pode vir que é bom, agora de amanhã não vinha não, que é péssimo. O atendente, a recepcionista do centro. Agora, imagine se ele falasse mal de mim, como é que eu ia reagir? Né? Porque tem gente que acha péssimo também, não gosta. Mas, aí pega uma leitura, eu vejo pessoas dizendo assim, eu pego uma leitura de uma obra espírita, e aí o sono me vem, aí o obsessor me pega, né? Quer dizer, na verdade, tem algo do lado espiritual que não está muito bem ajustado. A minha relação com os aspectos sagrados. Eu não estou dizendo que a pessoa está cansada, senta, está parada, a semelhança de um filme que assiste, e aí está muito cansada, vem o sono, é claro. Mas se isso é recorrente, estamos diante de um outro fenômeno. Tem gente que me fala, eu vou na palestra, fico com sono, depois saio, fico ótimo. Então, qual é o interesse? Ah, mas é um obsessor que me pega. E eu digo, quando você escreve a carta para o namorado, para a namorada, escreve um WhatsApp para o seu ficante, para a sua ficante, eu nunca vi ninguém dormindo. Contando dinheiro, já pensou e dorme. Não tem isso. Então, tem a ver com o nosso psiquismo, né? Com aquilo que a gente alimenta. Amor a si mesmo tem a ver com a relação que eu estabeleço comigo. Como eu estou me cuidando. Materialmente, fisicamente, culturalmente, o que é que eu estou colocando na minha cabeça em termos de cultura, de informação, a minha alimentação. O que é que eu converso, o que é que eu dialogo, o que é que eu vitalizo. Isso tudo é cuidado consigo.
Reforma moral e autoconhecimento é amor a si mesmo. Quando a gente fala aqui no espiritismo de autoconhecimento e de mudança moral, mudança para melhor, melhoramento moral, está falando de amor a si mesmo. Porque se eu me amo, eu me melhoro. Se eu me amo, eu quero ser cada vez melhor. O amor a si mesmo materialista é o amor de querer se exaurir nos excessos. Mas isso não é auto-amor no sentido espiritual. Às vezes quem está se acabando nos excessos está justamente se autodesamando. Porque não está se respeitando, não está cuidando de si. É uma outra noção de amor a si mesmo. Ora, e aí a gente tem o amor ao próximo. No amor ao próximo a gente tem aí o grande termômetro das relações que eu estabeleço comigo e com o sagrado. Sabe por quê? Porque como o sagrado às vezes é muito abstrato, e a criatura é um animal sagrado, o ser humano é um espírito. E o sagrado não está apenas na instituição religiosa, ele pode não ter nenhuma formação religiosa, mas o próximo é o instrumento, digamos assim, ou o aspecto que eu tenho para manifestar minhas potencialidades. É com o próximo que eu tenho o termômetro para saber como eu estou comigo mesmo, a partir da relação com o outro, e como eu estou com o Criador. Porque como o Criador é mais distante, o próximo é a referência mais próxima que eu tenho de saber como é que eu estou funcionando. Como diz o evangelista João, quem diz que ama a Deus e odeia o irmão é mentiroso. Porque como pode amar alguém que não conhece e odiar aquele que conhece? Né? Essa expressão do evangelista João é interessante. Ou seja, como é que eu posso dizer que eu funciono de uma maneira plena se com aquele que está próximo eu não consigo, com Deus eu vou conseguir? Com o Criador eu vou conseguir. Então, a relação com o próximo é aquele termômetro que me ajuda a saber como eu estou, como eu estou funcionando, quais são os padrões que predominam em mim, em que nível eu estou, como é que eu estou nas minhas relações com o meu próximo? Eu me irrito direto? Eu me exaspero? O que é que o próximo tem causado a mim? Porque, meus amigos, vamos tomar aqui as relações amorosas como exemplo. Um casamento de 30, de 40, de 50 anos é um casamento que não se chega senão com muitos esforços. É um casamento que não tem rugas apenas na cara, mas tem rugas espirituais também. É um casamento que exige muito perdão. E repito, quando eu falo de perdão, eu não estou dizendo daquelas situações dramáticas, de ofensas sérias, de situações contundentes. Eu estou dizendo que no dia a dia a gente precisa de pequenos perdões, de misericórdia. Do contrário, a gente não sobrevive. Quando a gente vê um casal de idosos que conseguiu levar um relacionamento adiante, harmônico, pode ter certeza que eles não são os mesmos quando começaram. Como diz um grande escritor, as marcas do envelhecimento físico, ambos participaram daquelas marcas. Existe uma história que foi construída ali. E os relacionamentos humanos são fonte de muita alegria e também de muito sofrimento. Os relacionamentos, quanto mais íntimos, mais próximos, são fonte de muito prazer e de alegria e também dos maiores dissabores. Porque nas relações que a gente mais se importa, é que a gente mais se magoa. Os relacionamentos têm uma mágica de colocar os nossos defeitos para fora. E as nossas virtudes também. Quanto mais íntimo, mais o nosso lado sombrio e o nosso lado luz aparecem. Quanto mais próxima é uma relação de convivência, mais essas duas dimensões nossas ficam mais explícito. E é por isso o desafio. O que eu quero dizer é que toda relação de convivência próxima não sobrevive apenas por admiração. Eu vejo muita gente dizendo assim, para amar eu preciso de admiração.
Eu quero ver admiração com 5 décadas de relacionamento. Por melhor que seja o parceiro ou a parceira, tem muita coisa que vai ficando transformada ao longo do tempo. Muita coisa se modifica. Porque a admiração é sempre uma projeção daquilo que eu potencializo do lado bom. Ou das coisas boas que eu enxergo. Não é que o outro não tenha, pode até ter. Mas não é apenas isso. A admiração presume eu só focalizar nisso. Não, mas amor tem que ter admiração. Aí eu pergunto, Jesus nos ama profundamente. Ele tem motivo para nos admirar? Tem motivo para ter alguma admiração por nós? Ele já processou toda a jornada evolutiva. Ele conhece os passos que a gente está dando. Então, o amor dele não é de admiração. O amor dele de espera profunda e de espera de milênios. É um amor que a gente ainda não consegue entender em regime de totalidade. A verdade é que em nosso nível evolutivo, as relações causam essa reação química que Jung falava. Eu influencio o outro e o outro me influencia, inevitavelmente. E quanto mais próximo, mais essa influência exerce um papel preponderante. A questão não é eu ser influenciado, é o que eu faço com essa influência. Porque a influência vai existir. Alguém que lhe perturba numa intimidade doméstica vai gerar uma reação em você interna. Internamente você vai sentir. E é uma sensação diferente daquela pessoa que lhe trata super bem na intimidade doméstica. 2 pessoas que lhe tratam de maneira diferente vão causar dentro de você sentimentos diferentes. Agora, como você responde a isso na sua conduta, aí são outros 500. O sentimento interno, você pode sentir. Mas como você vai lidar com isso, tem a ver com o tema nosso, que é o aproveitar o máximo dos nossos relacionamentos. As influências perniciosas, quantas pessoas se modificam depois de determinada convivência. Não estou falando só de convivência amorosa, sexual, não. Convivência de maneira geral, amizade, colega de trabalho, e se modificam por conta daquele relacionamento. Às vezes se modificam para pior. Às vezes se alteram, ou às vezes se melhoram. Esses vínculos, esses laços sociais exercem essas influências, portanto. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na lei de sociedade, vai dizer que os laços sociais são indispensáveis ao progresso do espírito. O que significa dizer que a lei de sociedade é uma lei da natureza, é uma lei divina. Trocando em miúdos, eu sempre falo isso aqui, já é algo conhecido. O progresso intelectual, um dos aspectos da evolução do espírito, pode ser feito de maneira pessoal e pode ser solitário. Você pode evoluir intelectualmente sozinho. Você não precisa de ninguém para evoluir intelectualmente. Você pode adquirir conhecimento, você pode ler, pode estudar por conta própria, pode amadurecer os seus conceitos. Esse é o progresso intelectual, que tem a ver com a evolução da sabedoria, do discernimento. Mas o progresso moral somente é possível, é pessoal também, é seu. Somente o indivíduo que faz. Mas para ele fazê-lo, ele precisa do contato com os outros. Porque é no contato com os outros que eu exercito esses projetos espirituais. Esses aspectos evolutivos. É por essa razão que os laços sociais impulsionam a superação do egoísmo. Impulsionam a superação das nossas viciações mais primárias, a nossa dimensão primitiva. O progresso moral, emocional, na relação com o outro faz isso. Os laços sociais. E é por essa razão que os espíritos falam tanto do projeto espiritual das famílias. As famílias têm uma base espiritual profunda, mesmo as famílias não biológicas. Existem vínculos e razões profundas que transcendem apenas o contato ali, a coabitação carnal. Emmanuel chega a dizer que toda família
é um centro essencial dos nossos próprios reflexos. Pensamento e vida. Centro essencial dos meus reflexos, a minha família. Ou seja, a média aritmética das irradiações e do nível de padrão vibratório da minha família sou eu. A família é um espelho de mim mesmo. A soma ali dos familiares dão a ideia de como eu sou internamente. Nos aspectos positivos e nos aspectos não positivos. Por isso, Hermínio de Miranda, repetindo Chico Xavier, vai dizer: quase sempre a gente contrai dívida no atacado e vai pagando a prestação. Ou seja, a gente contrai compromissos espirituais sérios e aí Deus reúne na família aquele grupo de pessoas que a gente está há alguns séculos batendo cabeça. E alguns laços também afetivos do passado, que voltam na conjuntura familiar, para a gente agora sublimar o sentimento, para a gente superar. Olha que estratégia da divindade. Você se indispõe lá para não sei quantas pessoas, e essas pessoas mais tarde fazem parte do seu grupo familiar. E aí, eu mato alguém e recebo esse alguém como filho, tirei a vida, agora dou a vida. E aí vou resgatando as prestações. Lá adiante, quando a gente desencarnar, mesmo que ele ou ela saiba o que foi, que a gente se matou no passado, na mais recente reencarnação, a gente foi pai, filho, mãe, filho. Esse sentimento predomina. O vínculo afetivo. O laço. E por isso, a importância da convivência. A convivência é um dos fatores de muito sofrimento, como a gente já falou, de muita desagregação. A convivência exige do espírito evoluir. E não há, minha gente, evolução sem esforço pessoal. Por isso que é difícil de conviver. Porque na convivência, as nossas imperfeições são testadas. Nas coisas mais simples. Eu quero o copo aqui, aí a pessoa bota o copo aqui. Isso parece banal. Mas no dia a dia, como diz o espírito amigo, os pequenos alfinetes que vão incomodando, e aquilo que era tão tolerável, a gente não aguenta nem mais ouvir o tom de voz. É essa intolerância que vai crescendo. Mas o espírito só se modifica com hábitos. É por isso que a convivência é um desafio tão difícil. E por isso que na convivência a gente tem que selecionar aquilo que a gente vai negociar daquilo que a gente não vai. Eu vejo gente brigando às vezes por questões tão secundárias, batendo cabeça, brigando por coisas de só menos importância. Ideal seria que a gente evitasse brigar por questões secundárias. Só naquilo que é essencial. Só naquilo que não é negócio. Na educação dos filhos, por exemplo. Não ceder aquilo que é essencial. Agora brigar porque o menino está vestido só de preto e agora só quer se vestir de roqueiro. Deixa, é fase. Ficar implicando com isso é estragar a sua relação com seu filho. Agora, se ele chega em casa embriagado, vomitando, você pode, ali, estabelecer regras e acordos. Do contrário, você vai ficar batendo cabeça por questões pequenas e vai estragar a relação. E ele vai se afastar de você. Não vai sentir a vontade para confidenciar as coisas com você. Que é o que acontece, normalmente. Na nossa falta de habilidade de lidar com os filhos. Ou a gente é permissivo demais, e o filho encontra em nós um estímulo para os vícios, ou a gente é tão autoritário que o filho se afasta. A gente não sabe dialogar com a autoridade materna ou paterna. E estabelecer uma relação de parceria. Onde vai ter coisas que você não vai modificar. Você vai plantar os valores e lá na frente vai ter coisas que ele vai querer decidir e vai querer experimentar com a própria cabeça e você vai ter que deixar ele viver a experiência.
do que você estragar a relação. Tem coisa que ele vai ter que escolher, porque como você, quando chegou na vida adulta, você escolheu. E nem sempre ouviu o conselho dos pais. Só que se ele souber que você está ali para mais tarde acolhê-lo, e que pode mais tarde voltar a você para conversar, você aconselha, você orienta. Mas vai ter coisa que não vai poder prender o menino ou a menina. Ah, não vai fazer, não vai, eu morro. Essas chantagens que a gente estabelece. Eu já contei, aqui aconteceu nessa casa, depois de uma palestra, uma pessoa chegou para mim e disse, eu queria que você conversasse com o meu menino, que ele não me obedece. Ele disse, então traga ele aqui, quantos anos ele tem? 35. Eu achei que chegou tarde demais para não obedecer. Numa fase dessa a gente dialoga, mas não tem que obedecer mais. Ele tem que agora viver por si mesmo. Se quiser orientação, a gente dá. E assim por diante. Então, a gente tem essas coisas da convivência. Porque a convivência vai ficar. Mesmo que o filho seja revoltado, a filha seja revoltada, bate a cabeça com você, não lhe compreende, mesmo assim, lá na frente, você se fazendo presente, não presente apenas em chamada de vídeo de WhatsApp, você se fazendo presente, lá na frente, ele ou ela vai ter a história de que você estava presente, de que na hora que foi hospitalizado, você que estava junto, na hora que estava com febre do lado, é você que estava cuidando. É você que se fez presente nos momentos. E é isso que vai contar mais tarde. Mesmo com as diferenças de opiniões, mesmo com o filho rebelde. Então, dosar as coisas. Dosar as coisas. Uma amiga minha me disse, algo entristecida, de que ela botou o menino desde a infância, juventude, na evangelização, infantil, juvenil, a família espírita, a orientação espírita, e agora o menino estava indo assim por um outro caminho, agora já maior de idade, na faculdade, e estava perdido. E aí eu fui conversar com o garoto, né? Sujeito fantástico, valores morais, mas teve um caminho que levou ele à arte, a tocar em barzinho de noite. Aí fez uma tatuagem no braço, ela estava quase desencarnando. Disse, minha filha, se todos os problemas evolutivos se resumir da tatuagem, tem tanta coisa mais séria que a gente tem que dar conta. Você acha que o problema é esse? Tem tanta coisa na frente para depois você se preocupar com isso, se é que precisa se preocupar com isso. Porque às vezes a gente fica assim, se apegando a isso. Eu contei aqui no Evangelho que uma amiga minha, frequentando aqui o Sheila, pediu para eu falar com o marido. E eu fui falar, eu tive essa asnice de falar. E o marido, eu até gosto de espiritismo, mas minha mulher é uma chata em casa. Eu vou pro jogo do Bahia, lá na Fonte Nova, e ela fica apertando minha mente, dizendo que eu trago os obsessores do futebol para casa. Aí eu vi que ela estava fazendo o trabalho ruim. Porque se os nossos problemas espirituais fossem jogo de futebol, olha como a gente se engasga com besteira. E aí afetamos as relações com coisas que são secundárias. Quantas outras coisas mais importantes para trabalhar, de atitude, de moralidade. Né? O jovem era fantástico, homem de bem, um menino de bem, respeita os outros. Só que ligado à arte, sabe? Um estilo mais assim alternativo, não usava droga, não tinha vício. E ela incomodada porque ele não era um orador espírita. Eles, minha irmã, os oradores espíritas que eu conheço, é melhor deixar até seu filho de longe deles. Porque tem umas figuras aí que só Jesus na causa. Então, a gente tem que ter, porque essa é a questão da espiritualidade de aparência. A gente ainda está muito atrelado a isso, a espiritualidade de aparência. Aí o orador está falando aqui, a gente... Que espiritualizado. Leve para casa. Uma semana só e devolva se sobreviver. Então, a gente já caminhando para esse encerramento da primeira fase, eu gostaria de dizer que a gente vai desenvolver mais na segunda fase, mas assim, cada relação é uma.
Filho, por exemplo, é um exemplo bom disso. Cada filho é um. Muita gente me pergunta, porque eu li o livro tal e ensina assim, ensina assado. Cada filho é um. Não tem uma receita para educar o filho. Porque você vai ter que avaliar o terreno onde você está pisando. Tudo depende do terreno que você está pisando. As regras e os limites são importantes. Mas vai depender do tipo de comportamento. Se é um menino que é super disciplinado e você for muito rigoroso, você está sendo injusto. Se é um menino que precisa de um limite maior e você está sendo muito permissivo, você está sendo injusto. Tudo depende do filho e daquilo que ele apresenta. As regras e os limites saudáveis. Mas eu vou bater, vou dar surra. O que é que você acha? Eu não acho nada. Cada um é que vai estabelecer. Aí, o que eu acho é que quase sempre quando a gente dá uma surra no filho, quase sempre a gente não está bem. Quase sempre a gente está tomado pela emoção, a gente não raciocinou direito, a gente está chateado e ficou criança igual a ele. Eu já vi uma mãe que a criança mordeu, ela pegou o braço da criança e mordeu a criança. 2 crianças. Porque é o lado infantil dela, que ela não se tratou, e a criança dela interior veio à tona naquela hora. Aí eu vejo uma criança de 4 anos, sua feia, sua chata, e aí a mãe, feio é você, não sei o que. Que é isso? Que é isso? Quer dizer, olha como a gente estabelece as nossas relações. Aí a gente fica irritado, e aí não é educativo, é uma vingança. A gente bate para a criança chorar, e aí a gente se satisfaz. Porque aí a gente deu o troco. Quase sempre. Eu tenho uma exceção. Eu tenho um amigo que o menino chegou em casa com péssimas notas no boletim da escola, e ainda chegou suspenso da escola, porque se chateou, o colega fez uma piada com as notas dele, ele deu um soco no colega, agrediu o colega, a diretora chamou e suspendeu o menino por uma semana. Quer dizer, nota baixa e foi suspenso. Esse amigo meu é espírita. Ele parou, olhou, o menino com medo do pai, ele, pera um momentinho, subiu no andar de cima da casa, são uma casa de 2 andares, pegou o evangelho e foi fazer evangelho. Aí o menino, graças a Deus, meu pai está fazendo evangelho. Ele fez evangelho, orou, leu, depois pediu para o menino subir. Ele já subiu, pegou e deu uma surra no menino. Essa é uma exceção, porque ele parou, quer dizer, foi uma surra de caso pensado. Mas quase sempre, a gente toma essa atitude de maneira assim tempestiva e racional. E às vezes não é educativo. Não é educativo. Não faz o indivíduo refletir para mudar. Não faz o indivíduo repensar, a criança repensar. Né? O que não significa dizer que eu estou a favor de o indivíduo estar liderando o narcotráfico do Rio de Janeiro, o filho, já é chefe do Comando Vermelho do PCC, e a gente, não, meu filho, vamos ter fé em Deus, segure minha mão, vou dar um passe, vou botar você aqui para fazer barra de access. Nada contra a barra de access. Mas cada situação, um remédio específico. Uma terapia específica. Só para concluir, eu me lembro que Chico Xavier, numa entrevista com Marlene Nobre perguntou a ele sobre esses problemas da educação, década de 60, choque de gerações, hippieísmo, contracultura. E Chico diz assim, o espírito Emmanuel está aqui no meu lado, está me contando uma história. Disse ele que há muito tempo na Índia, o filho de um sujeito conhecido na Índia subiu no elefante, a Índia os animais ficam, né, no meio da rua, subiu no elefante, que era a propriedade de outra pessoa, e começou a ficar batendo no elefante, correndo o risco do elefante correr e gerar um acidente com a criança. E aí o pai pediu, conversou de maneira humanizada, fez diplomacia, e o menino rebelde ali. Chamou o tio do menino, o padrinho, falou, conversou, fez de tudo e nada. Aí chamou um sábio de um ashram ali. O sábio veio, olhou e disse, espera aí que eu resolvo. Cochichou um negócio no ouvido do menino, o menino arregalou os olhos e desceu. E aí o pai disse assim, o que é que você falou? Eu disse a ele que se ele não descesse ali, eu ia acabar ele no pau com uma vara de pau. Ele desceu na hora. Emmanuel contou essa história. Está em Lições de Sabedoria, de Marlene Nobre. Então, o que Chico quis ilustrar não é espancar criança nenhuma, é claro isso. Né? Até porque, no exemplo, ele não bateu, ele ameaçou, mas não bateu. Mas é dizer
que há a amorosidade e há também o limite que deve ser dado. E essa dosagem é uma dosagem que a gente vai ter que testar. Não há uma receita escrita em um cálculo matemático escrito em algum lugar. É necessário testar, portanto. Meus amigos, para concluir esse primeiro momento, um homem foi até um sábio e pergunta a ele sobre o caminho que ele deveria seguir para chegar no paraíso. E o sábio diz, olha, eu não sei, porque eu estou estudando ainda as lições de Buda, mas tem um sábio mais sábio do que todos aqui, que você deve viajar para encontrá-lo e ele vai lhe dizer a resposta. Ele foi. E chegando lá, o homem, que era uma espécie de príncipe ou rei de uma região, se apresentou e disse, eu venho aqui em viagem, eu queria entender o caminho do paraíso e evitar os infernos. E o homem disse, quem é você para vir aqui para me falar isso? Primeiro que eu não estou nem afim de receber você. Depois, eu sou um rei, Quem é você? Aqui você não é rei de coisa nenhuma. O homem tirou a espada de maneira intempestiva, cravou no pescoço, a ponto de decepar a cabeça. O sábio parou e disse, esse é o caminho do inferno. Aí disse, me desculpe, eu não sabia que você estava querendo me dar uma lição. Perdoe-me! Esse é o caminho do céu. O céu, o paraíso ou o inferno são construídos na relação com o outro. Vamos dar agora o nosso intervalo e depois voltamos.